domingo, dia 23 de maio, aqui na NDTV, você fica sabendo agora os assuntos do agronegócio em Santa Catarina. Um programa cheio de notícias importantes para você do campo. Olha só o que a gente preparou para esse fim de semana. Essa semana foi comemorado o Dia Mundial das Abelhas. No ND Agro, vamos destacar a produção aqui no estado e a importância desse inseto para o ecossistema. No litoral norte, Viveiro Municipal de Itajaí retoma a feira de doação de mudas nativas para a população. E ainda, Cooperativa de Agropecuária do Vale do Itajaí completa 50 anos. Vamos contar a história da Cravil. Preocupação. Suinocultores independentes reclamam dos altos custos na produção. E mais, ao lado da bancada do Oeste, o governador propõe novas ações de combate à estiagem. No quadro Culturas de Inverno, nossa equipe foi até o interior de Faxinal dos Guedes, onde tem uma propriedade investindo e lucrando com a produção de grãos. E a gente começa o programa de hoje falando que essa semana, no dia 20 de maio, foi o Dia Mundial das Abelhas, insetos que têm grande importância para o ecossistema graças à polinização, que gera a produção de plantas e também alimentos. Confira na reportagem. Símbolo de riqueza e trabalho para as antigas civilizações. As abelhas surgiram muito antes do ser humano, há 100 milhões de anos. A mais popular é a Apis mellifera, famosa pelo ferrão e a picada dolorida. Existem 20 mil espécies no mundo e mais de 1.600 no Brasil. Pouco conhecidas, mas tão importantes quanto, são as abelhas nativas, abelhas sem ferrão, que pertencem à tribo Meliponini. Existem 450 espécies de abelhas sem ferrão em todo o mundo. Dessas, 350 vivem no Brasil, a maior parte na Amazônia. Por isso é tão importante um local como esse, para ajudar na preservação da diversidade. A Fabiana trabalha com a meliponicultura. É a criação de abelhas sem ferrão. Tudo na casa dela é feito com os materiais reaproveitados. O único curso de meliponicultura no Brasil é em Rio do Sul, onde a Fabiana se apaixonou pelas abelhas. Mas ela não está sozinha nessa. Toda a família abraçou a ideia. E eu e minha irmã, a gente acabou indo acompanhar ela, porque ela não queria deixar a gente sozinha em casa. Daí a gente aprendeu bastante sobre as abelhas. Gosto bastante de ver como é que a colmeia vai progredindo, de tomar o mel, ver a rainha, os ovinhos. A família cuida de 14 espécies diferentes, algumas ameaçadas de extinção. Essa aqui é a abelha guaraipo, é uma abelha que está ameaçada de extinção, né? E olha só o tamanho dos potes que ela faz de mel. Que coisa mais linda. Olha só, essa aqui é a abelha rainha da guaraipo. Sempre que você extinguir uma abelha, como a gente mostrou aqui a guaraipo, alguma planta necessita da polinização dessa guaraipo. Então, você vai atingir também a planta. Então, é uma reação em cadeia. Além do mel, vários produtos podem ser feitos com própolis e a cera da abelha. As abelhas têm importante papel na vida, na saúde e na natureza. As abelhas entraram na vida da Fabiana para ficar e refletem a importância do trabalho em família e dos ensinamentos. Eu vou ser bióloga. Eu vou ser bióloga. Assim, eu não sei muito bem o que eu quero ser quando eu crescer. Mas eu gostaria de trabalhar alguma coisa na área de natureza, assim, né? Tá sempre ligada a isso e talvez até mexer um pouquinho na meliponicultura, dar mais visibilidade. É até emocionante falar, porque, como eu disse, eu sempre trabalhei fechado em escritório e assim, nesses tempos, hoje em dia, a gente fica... Como encaminhar os filhos, né? Como a gente mostrar o que é importante, né? Eu sempre estive muito ligada a questões de meio ambiente, né? O Meliponário hoje está aqui mostrando para elas um caminho, né? Que não só para nós, mas para as pessoas em volta, porque eu falo, a gente planta sementinha, né? Para as crianças,
né, fazer esse trabalho com elas, né, dentro das escolas, dentro da universidade, né, elas acompanham tudo isso. Então, para nós é muito gratificante. Viva a abelha! Em Itajaí, foi retomada a feira de doação de mudas nativas. Depois de um ano fechado para a visitação, agora moradores da cidade já podem ir até o local e buscar as mudas de árvores frutíferas e também de outras espécies. Olha só. Aqui o propósito de quem trabalha no viveiro está em destaque. A estufa é um verdadeiro berçário de plantas. São diversas espécies germinadas. Colocamos a terrinha aqui no tubete, numa batida, para sentar bem a terra. Aí completamos aqui, aí nós pegamos a sementinha. Aí é importante ver aonde que vai sair a raiz, para não deixar de cabeça para baixo, que atrapalha o desenvolvimento dela. Aí aqui, ó, vai sair por aqui. A gente coloca aqui. Não pode enterrar muito, porque senão ela não vai ter força para conseguir subir. E nem pode deixar muito em cima da terra aqui, muito na superfície, porque senão daí quando for molhar pode acontecer da semente pular do tubete. A gente tampa com a terra e coloca lá. Aí aqui, ó, essa é uma graviola que já germinou. Ela tá com 1 mês de vida, mais ou menos, tá? Daqui as mudas saem com destino garantido. E quem mora em Itajaí tem neste local uma oportunidade de contribuir com o meio ambiente. O pessoal que reside em Itajaí pode vir já no viveiro e procurar as suas 5 mudas. Aqui nesse local é uma verdadeira casa na árvore. Em épocas fora da pandemia, as crianças vêm até esse local e recebem então informações importantíssimas. Nesses locais é onde eles têm contato direto com a natureza. Ali tem um lago artificial com a presença de peixes e até mesmo de um cágado. Mas agora, durante a pandemia, infelizmente esse tipo de atividade está suspensa. No momento que parou a feira, parou tudo, houve o decreto do prefeito, a distribuição de mudas parou no caso. E aí o que aconteceu? A nossa quantidade anual era feita uma doação acima de 10 mil mudas, caiu para 6 mil mudas, né? Aqui de cima é possível ver a variedade de espécies produzidas. Neste ano, até o mês de abril, 1.200 mudas já foram doadas. Mas nos últimos 3 anos, mais de 30 mil pessoas passaram por aqui e levaram mudas como essas. Aberto para a doação de mudas, o atendimento ocorre de segunda a quinta-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia e reabre a 1 hora da tarde com o fechamento às 5 horas. Atualmente, 7 espécies estão disponíveis para quem desejar levar para casa. Uma senhora me contou que ela pegou um araçá vermelho, que nós produzimos aqui desde semente, e ela levou para casa dela para poder fazer o plantio. Aí depois de um ano e meio, ela veio aqui conosco para pegar uma outra muda e ela nos contou que o araçá que ela plantou já tinha dado fruto e ela já tinha comido. Foi bem gratificante assim poder ver que o nosso trabalho proporcionou uma alegria ali para ela. E nesta semana, uma cooperativa muito importante para o Vale do Itajaí e para o estado completa 50 anos. Nossa equipe de Blumenau preparou uma reportagem para contar um pouco da história da Cravil. O trabalho começou em maio de 1971, quando pequenos agricultores da região do Vale do Itajaí buscavam alternativas na agricultura. A Cooperativa Regional Agropecuária Vale do Itajaí completa 50 anos e é referência no recebimento, armazenagem e distribuição de produtos agrícolas. Deu certo, eu diria, esse movimento, primeiro pelo idealismo dos próprios técnicos da Caresc, pela determinação deles de fazer esse trabalho de organizar o produtor. E eles contagiaram a nós, as primeiras lideranças do cooperativismo. Hoje conta com mais de 3.500 associados em mais de 40 municípios. Uma das unidades, que fica em Rio do Sul, é a maior produtora de sementes de arroz para o sistema pré-germinado do Brasil, com uma produção anual em torno de 100 mil sacos. E assim, produtores de arroz, como o seu Eugênio, podem ser beneficiados. A gente foi trabalhando e melhorando, plantando sempre na técnica para tirar mais proveito do sustento. Nos últimos anos, a Cravil passou a ser uma empresa de grande porte e aumentou ainda mais a aplicação de novas tecnologias com ganhos de produtividade e resultados para o produtor e, é claro,
para quem consome. A nossa região, a Cravil, como Cravil, ela continua fazendo aquele papel, que é essencial, é o fornecimento de insumos para os seus associados. A gente faz agora a nossa primeira pausa aqui no ND Agro. Na volta, ao lado da bancada do Oeste, o governador aqui de Santa Catarina propôs novas ações de combate à estiagem. Os detalhes a gente te conta já já. Estamos de volta e suinocultores independentes aqui do estado estão reclamando do desequilíbrio entre o valor recebido para produzir os plantéis e também o preço da carne do porco no supermercado. Enquanto na granja ele está recebendo cada vez menos, na gôndola tem gente pagando mais para consumir. Uma conta que não fecha, principalmente na calculadora de quem está na ponta, na cadeia produtiva. Apesar de ser produtor independente, Marcos ainda está seguro. Faz 12 anos que o suinocultor vende os animais para o mesmo frigorífico, o que lhe garante uma certa estabilidade no setor, que é cheio de altos e baixos. É uma garantia de carregamento dos suínos e preço também, né? Paga um preço mais ou menos justos e pagamento, né? Paga certinho, né? É uma preocupação a menos que a gente tem daí, né? Uma questão que tem intrigado os produtores independentes é que na pandemia o preço do suíno vivo, recebido por eles por parte das agroindústrias, reduziu consideravelmente. Mas no mercado, o quilo da carne para o consumidor aumentou bastante, quase se equiparando à carne bovina, ou seja, essa conta não está fechando, porque o custo de produção foi lá nas alturas. O ano passado a gente chegou a ganhar R$9 o quilo, R$8 ou R$9. Hoje estou ganhando R$6,80 médio, né? E no mercado a gente não vê cair. Não sei com quem está ficando essa fatia, né? A queda no preço recebido e a alta no custo de produção tem sido a principal pauta da Associação Catarinense de Criadores de Suínos nesse ano. De acordo com o presidente da entidade, o que mais prejudica o produtor é que a alimentação do plantel historicamente nunca esteve num patamar tão alto quanto agora. Porque o ano passado, nos primeiros 4 meses, nós tivemos uma média no preço do milho de R$ 49,00 a saca e esse ano está passando um pouco dos R$100, então um aumento mais de 100% no valor da saca de 60 quilos. Por outro lado, também o farelo de soja que nós comprávamos a 1.600 a tonelada, hoje já está a 2.600, até um pouco mais, dependendo da região. O custo de produção chega aos próximos de R$ 8,00 e a comercialização, quando a gente vê na integração, está R$ 6,00 mais uma bonificação de 10% na carcaça, e no mercado independente ele não foge muito de R$ 6,30 a R$ 6,50. A cobrança da ACCS se estende tanto às esferas estaduais quanto federais. Mas, segundo Losivânio, por enquanto, nenhuma solução foi apresentada. Apesar de ter pedido ao secretário da Agricultura, ao presidente da Assembleia Legislativa e também ao governo federal, e desde outubro do ano passado nós solicitamos à ministra da Agricultura para que liberasse da importação do Mercosul o PIS e COFINS, que esses tributos são um total de 11,75%. E se viesse isso para nós conseguiríamos então trazer um milho mais barato aqui, embora hoje no preço que está, ainda assim ficaríamos com um prejuízo, mas muito menor do que está sendo acumulado hoje dentro da nossa propriedade rural. O assunto agora é estiagem. O governador Carlos Moisés propôs novas medidas de enfrentamento à falta de chuva que atinge o Grande Oeste, após uma reunião nesta semana com a bancada que representa a região na Assembleia Legislativa. Duas ações vão necessitar da aprovação do parlamento para avançarem. O governador informou que vai enviar ainda nessa semana um projeto de lei para destinar R$100 milhões ao enfrentamento da crise hídrica e também uma proposta de emenda constitucional para facilitar a transferência de recursos para os municípios. Foi também proposta a criação de um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho deve enfrentar também as questões da estiagem, a questão da rota do milho, dentre outros assuntos que são de interesse dos agricultores, enfim, da agricultura familiar, agricultura sustentável também.
e para que a gente possa cuidar das nossas nascentes também, estabelecer programas de incentivo ao cuidado com as nascentes, preservação das nascentes, para que a gente mantenha então os recursos naturais para as futuras gerações. Segundo o presidente da Assembleia Legislativa, é preciso agir e investir no enfrentamento à estiagem, que afeta Santa Catarina quase que todos os anos. O objetivo é criar políticas públicas que ajudem de fato os agricultores do oeste catarinense. Este problema, que ele é um problema que seguidamente ocorre na nossa região, pensarmos alternativas a médio e longo prazo para resolvermos, em definitivo, o problema da estiagem, porque senão entra ano, sai ano, nós estamos novamente socorrendo agricultores, a prefeitura colocando recurso, o Estado colocando recurso, a agroindústria colocando recurso, e nós temos que encontrar uma solução em definitivo, porque do contrário nós não vamos ter segurança na cadeia produtiva. Durante a reunião na Casa da Agronômica, o secretário de Estado da Agricultura, Altair Silva, explicou sobre as ações já em andamento aqui em Santa Catarina contra a estiagem. Estão sendo investidos mais de 243 milhões de reais. Segundo ele, a proposta do Executivo é investir 1 bilhão e 700 milhões de reais em medidas de planejamento hídrico até o final de 2022. Para a Secretaria de Estado da Agricultura, o encontro teve um saldo positivo, pois além de prestar contas do trabalho realizado até aqui, também foram pensadas soluções de longo prazo. Mais uma pausa aqui no ND Agro. Depois do intervalo, no quadro Culturas de Inverno, nossa equipe foi até o interior de Faxinal dos Guedes, onde tem uma propriedade investindo e lucrando com a produção de grãos. Os detalhes já já. De volta com o ND Agro. E Santa Catarina e o Rio Grande do Sul juntos somam 7 milhões de hectares de lavoura para o plantio de verão. Mas, infelizmente, usam apenas 15% para o cultivo de grãos de inverno. Uma realidade que está mudando aos poucos com a aposta de novas culturas. Hoje, vamos te mostrar uma propriedade do Oeste, onde parte da produção é destinada aos grãos. Nossa equipe foi até a linha Banhado Verde, interior de Faxinal dos Guedes, onde tem uma propriedade investindo na produção de grãos. 1.000 hectares são destinados a isso. Parte do que é plantado aqui faz parte do programa de incentivo ao plantio de cereais de inverno, projeto do governo do estado. É uma grande oportunidade para o produtor em produzir esses grãos, porque nós temos disponibilidade o ano inteiro de chuva, né, de sol, temos condições de produzir o ano inteiro e são poucas as regiões no país que fazem isso, que dirá no mundo, né? Em Santa Catarina, além de ótimas condições ambientais para a produção de cereais de inverno, dentro do próprio estado tem as agroindústrias, principais compradoras de grãos para a ração animal. Nós já firmamos esse compromisso no Fórum do Milho da FECOAGRO no ano passado. Então, o que nós queremos partir é fazer uma amarração na aquisição pela agroindústria com aqueles produtores vinculados ao sistema de cooperativas, sistema da FECOAGRO. Ter os cereais de inverno, além de melhorar a vida do agricultor, que vai ganhar mais dinheiro, há outras vantagens para toda a cadeia produtiva do estado. Por conta dos menores custos de transporte, o valor da cotação do grão também acaba sendo menor. Já pensando no futuro, Santa Catarina se uniu com o Rio Grande do Sul nas pesquisas que apontam a substituição de milho na ração animal. Aqui em Santa Catarina estamos trabalhando juntos, FECOAGRO dos dois estados, a Federação dos Sindicatos dos Produtores Rurais, as cooperativas, enfim, todos nos unimos para difundir a ideia. E hoje, plante que o mundo consome. Hoje nós temos altos preços das commodities todas. Temos a garantia de que a agroindústria vai comprar esses produtos da safra de inverno. É tudo que sobrar. E além de outra questão importante é que nós já temos um trigo de alta qualidade. Para a cobertura de solo ou para a ração animal, os cereais alternativos já fazem parte
da rotina de muitos agricultores catarinenses. Ele se dirige diretamente à cooperativa, onde ele vai fazer a compra dos insumos, principalmente as sementes para o cultivo, né, fazer a sua plantação, e lá, então, ele formaliza essa parceria através de um contrato, de um tempo de parceria com a cooperativa, se prontificando e garantindo de que, ao final da safra, ele vai entregar à cooperativa cereais de inverno para a produção de ração. O incentivo que precisa é de uma garantia de mercado com uma liquidez que, na hora que o produtor colhe o cereal de inverno, ele efetivamente consegue transformá-lo em dinheiro com um grau de segurança. E aí precisa o engajamento da agroindústria, consumidora de grãos para a fabricação de ração, que produzem suínos, aves e leite, para que o produtor possa produzir com mais segurança. Hoje, Santa Catarina e Rio Grande do Sul juntos têm 7 milhões de hectares de lavoura para o verão, mas usam apenas 15% desse total para os grãos de inverno, uma realidade que precisa mudar. A partir do paralelo 23 para cima, que dá aí na metade do Paraná, o binômio, né, soja, safra e milho safrinha funciona muito bem, e no dia que a soja é colhida já sai a máquina plantando milho safrinha, né? Tanto é que o safrinha virou o safrão de milho do Brasil, né? E do paralelo 23 para baixo, o inverno não nos permite fazer esse milho safrinha, né? Esse segundo cultivo de cereal. Mas nós temos a opção, né, dos cereais de inverno, né? Então nós temos aí uma área ociosa muito grande que pode suprir isso, né? A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado destaca que falta de milho é um fator histórico de décadas aqui no estado. Segundo o presidente da FAESC, uma reunião essa semana com técnicos e pesquisadores da Embrapa trouxe avanços significativos para o manejo das culturas de inverno. A agroindústria catarinense, as cooperativas, através do trabalho que a Pecoagro realiza aqui no nosso estado, serão os garantidores que quem plantar e colher vai ter comercialização e com a segurança também uma comercialização com rentabilidade. E com mais esse destaque das culturas de inverno, a gente finaliza o ND Agro deste domingo. Para você, uma excelente semana. Outros assuntos do estado, é só você acessar o nosso portal ND+. Abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.